Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente da Associação Nacional de Municípios, os restantes membros da ANMP, os senhoras e os senhores deputados. Ouvindo a sua intervenção, Sra. Presidente, eu depois tentei julgar e parecia que não batia a bota com o perdigota com o parecer da ANMP e da razão pelo qual dá um parecer favorável a este orçamento, porque são tantas as reivindicações que não são cumpridas, que já vêm do passado, é verdade, como diz o PSD, mas isto significa que é mais do mesmo. O que vinha do passado é o que se mantém agora e pouca alteração existe. Mas num dia tão importante para a democracia, num Estado federalista, nós aqui não queremos ser federalistas. E eu queria lhe falar do seguinte: o relatório Draghi na União Europeia é claramente transparente em relação à importância da nova política de coesão da União Europeia, mas vai mais longe e, atualmente, o próprio governo português tem cedido à Comissão Europeia na questão de que, hoje em dia, Ursula von der Leyen considera que a aplicação do PRR deve passar a ser numa lógica de top-to-down, que a decisão deve ser na Comissão e que deixará de ser pelos Estados e inclusive pelas regiões ou os municípios. Felizmente nós cá temos o municipalismo e não a regionalização, pelo menos é esse o nosso posicionamento, e eu gostava de saber se se sente preocupada com esta nova forma apresentada numa altura que estamos a discutir o novo quadro financeiro plurianual e numa altura que estamos com a execução do PRR, ao mesmo tempo do PT 2030, com dificuldades acrescidas para os municípios para conseguirem contratar empresas e toda a forma que, inclusive, o Presidente do Comitê das Regiões tem alavancado a preocupação de não existir medidas equitativas e estarmos a tentar tratar por igual o que não é igual. Falando da questão da ERSAR, que acabou de referir, eu gostava de relembrar que, para além da questão da ERSAR, sobre a qual não foi pedido o parecer, que não era facultativo, é obrigatório. Não foi pedido o parecer à ANMP, que apesar de não ser vinculativo, deveria ter sido pedido. Não é a primeira vez que quer esta Casa, na gestão do governo do Partido Socialista, quer agora o próprio governo, por decreto, desconsidera por completo o poder local, desconsidera por completo a Associação Nacional de Municípios. Já tínhamos tido no passado, em relação à questão do Eurostat e da criação da GNUT, as nomenclaturas de unidade territorial, para a qual não houve pedido de parecer, e agora voltamos a não ter parecer, que era obrigatório. E não considera que este governo o que está a tentar fazer é uma intromissão em dias que se fala tanto na questão da constitucionalidade e do princípio da autonomia do poder local, não considera que existe aqui o claro atropelo da Constituição e que a Associação Nacional de Municípios deveria ter uma posição bem vincada junto do Governo ao não autorizar que esta situação viesse daqui adiante. Entretanto, em questão em relação ao regime financeiro das autarquias locais, a expectativa da ANMP e aquilo que foi dito foi revisitar, mas existem também algumas declarações por parte da ANMP que dizem que isto não é necessário revisitar, e foi dito aqui na Assembleia da República que o que precisamos é de uma lei nova das finanças locais. E, portanto, eu gostava de saber se, entretanto, esse é um posicionamento, se é revisitar ou se é uma lei nova. Já falou também da questão do Governo não ter ativado novamente a Comissão de Acompanhamento da Descentralização, o que nos parece claramente uma vergonha ao final destes 7 meses, porque parece que esta questão da descentralização nós atribuímos as competências aos municípios, deixámos que os municípios fossem tarefeiros, e a pergunta que eu lhe deixo é se continuamos, tal como tivemos no passado, quando António Costa foi ao Congresso da Associação Nacional de Municípios e pressionou e disse que se não aceitassem, se não tivessem a assunção de competências da descentralização na área da educação e da saúde, que possivelmente teríamos um problema com a trecho do PRR. Se isto está a acontecer, esta pressão também é apresentada por parte do Partido Socialista. A última pergunta que eu lhe queria perguntar é se concorda com a afirmação dos autarcas socialistas que acusam o Governo de beneficiar os municípios liderados pelo Partido Social Democrata e considera que existe aqui uma discriminação por parte do atual Governo na forma de gestão dos municípios e das finanças locais. Muito obrigado.